Fé e trabalho são coisas antagônicas ou elas se conversam? Continue com a gente. Muito bom, gente. Então, eu quis trazer esse tema, Deus e seu trabalho. Ele pode ter duplo sentido aí, né? Mas eu coloquei seu trabalho, o seu minúsculo. Então, o seu é o nosso. Senão eu teria colocado o seu, o S maiúsculo, sendo o trabalho de Deus. Então, pensando no nosso trabalho. Quantos aqui trabalham ou trabalharam? Levantando. Todo mundo. Pergunta. Se não trabalhou, de alguma maneira, tem alguma renda e tem alguma, né? Não vive de brisa, né? O que eu quero trazer aqui para a gente, refletir, gente, a questão da fé no nosso trabalho, né? Nós fomos ensinados até hoje, a dividir a nossa vida entre vida sagrada e vida secular. É muito comum você perguntar, conversar com as pessoas e falar: o que você faz na sua vida secular? Eu sou advogado. Muito bom. E na vida sagrada? Eu frequento a igreja tal, no louvor, parte do conselho, né? Então, nós entendemos que o sagrado é a vida eclesiástica, é a vida em comunidade de fé. E o secular é o segunda a sexta, é a selva, é onde o bicho pega, onde nós vamos para o meio secular buscar recursos para alimentar a nossa família e alimentar, inclusive, a própria igreja, sustentar a própria igreja. Essa é uma visão correta, essa divisão? Quero trazer algumas, então, para a gente refletir um pouco sobre isso. Tem uma observação pelo pessoal do Vale, é um grupo de empresários cristãos lá do Espírito Santo, e eles trabalham já há algum tempo, eles promovem cursos, palestras, congressos com o empresariado cristão. E eles fizeram uma observação muito interessante com os empreendedores cristãos e descobriram que existem 3 tipos de empreendedor cristão. Tem o empreendedor dicotômico, que corresponde a 50% dos empreendedores cristãos. Então, metade dos empresários cristãos, são dicotômicos. Vou explicar um pouquinho mais depois. Tem o dualista, que corresponde a 40% em média dos empreendedores cristãos, e tem o trabalhador do reino, que corresponde a 10% dos empreendedores cristãos. O que quer dizer isso, gente? Que metade dos cristãos tem a visão dicotômica, que fé e trabalho não se misturam. Até domingo eu vou de um jeito, segunda-feira eu vou para o meio secular e vou trabalhar, e como todo mundo trabalha, e da mesma forma como trabalham. E vou dizer, gente, que às vezes, para nossa tristeza, às vezes até pior do que o não cristão. Você já ouviu alguém falar assim? Não faço mais negócio com cristão, crente. Por quê? Porque o cara não promete, não entrega, o cara ficou de usar um produto e usou um produto inferior. Mas o cara não era cristão? Mas... Já ouvi gente falar assim: não contrato mais cristão. Isso é triste, porque nós que deveríamos dar o testemunho, falar assim: o cara é cristão mesmo, ele não é só cristão no final de semana. Na segunda-feira o cara é excelente, o cara não mente, o cara faz a coisa acontecer, é excelente. Mas não, o dicotômico não pensa assim. O dicotômico ele pensa assim: o que importa é ir na igreja final de semana e na segunda-feira eu vou trabalhar do jeito que for. Se for para puxar o tapete do meu colega para fechar um contrato e passar na frente dele para ganhar comissão, eu vou fazer isso. Porque todo mundo faz. E não há nenhum tipo de diferença entre o cristão e o não cristão no mercado de trabalho. Então o dicotômico pensa assim. O dualista, ele é aquele que ele já vê Deus no negócio. É como assim: Deus, ele é sócio. Deus é meu sócio. Deus está aqui. Deus cuida, Deus protege. Ok, nada de mal, de errado nisso. Mas eu vejo Deus como sócio. O trabalhador cristão,
ele pensa, o dualista, ele também pensa assim. Ele pensa que, é meu trabalho. Cara, mas você está trabalhando por uma empresa onde o que você tem que fazer fere os princípios de Deus. Mas vou ficar sem emprego também? Não sou eu. Me mandaram fazer. Cara, te mandou fazer, mas você está desonrando a Deus. Mas, cara, quem que vai pagar minhas contas depois? Quem que paga meus boletos? Então mas Deus não está no negócio? Não, Deus, ele quebra o meu galho. Afinal de contas, eu preciso trabalhar. Então ele é dualista, ele sabe que está fazendo errado, mas fala assim, Deus vai quebrar o galho. E tem o trabalhador do reino. Gente, olha, 10%. Isso não é uma pesquisa ampla, não tem uma massa crítica, mas é uma observação. E eu creio realmente que seja real isso. 10% trabalha e vê o seu trabalho como seu ministério. O meu trabalho é meu ministério. Já pensou nisso? Não, Murilo, não é bem assim. Eu acho que assim, eu posso trabalhar a minha vida toda, aí chega lá no final da minha carreira, eu faço teologia e vou virar pastor. Muita gente pensa assim, trabalhar como ministério é ir para a igreja, e não tem nenhum mal nisso. A questão é que você vai perder a melhor parte. Você poder fazer ministério no seu trabalho, você poder trabalhar com a visão de que Deus está ali 24 horas por dia, que você pode sim fazer diferença na vida dos teus colegas, na vida dos seus clientes, na vida dos seus fornecedores. Então, infelizmente, 10%. Então, a minoria. Então, eu queria trazer alguns dados aqui que mostram que na Bíblia, gente, existe 132 histórias bíblicas onde Jesus estava atuando, estava andando, estava fazendo um milagre, estava fazendo alguma coisa. Existem 132 pequenas e grandes histórias bíblicas de Jesus. 122 histórias se passavam no mercado de trabalho, no horário dia útil. Ele não esperava para ir para o templo, para fazer as coisas. Ele estava lá com os mercadores, ele estava no meio dos pescadores, dos coletores de impostos. Ele estava ali, dia útil, e estava exercendo o ministério. E estava ali ensinando, curando, discipulando durante o horário comercial. Ele não parava o trabalho. Gente, parem o que vocês estão fazendo e me ouçam. Não, ele subia no barco e ia junto. Vamos lá, vocês vão pescar? Eu vou junto. Até falava onde que era para lançar a rede. Eles estavam trabalhando, estavam pescando, né? Então, ele estava nos lugares onde as pessoas menos esperavam encontrar Deus. Onde que elas esperavam encontrar Deus naquela época? No templo. Ia para o sumo sacerdote, né? O sagrado estava ali, estava separado. E Jesus veio para quebrar isso e falar assim, não, eu estou no meio de vocês. Se é para me seguir, é para me seguir integral. 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano e às vezes 366. Jesus nos chama para uma vida com Ele em tempo integral. Não é tempo de final de semana, não é nas reuniões à noite, não é na célula somente, é em tempo integral. Mais um dado interessante, no livro de Atos tem 40 eventos de milagres, somente um aconteceu no templo. 39 eventos de milagres de Jesus ocorreram fora do ambiente religioso da época. Isso quer dizer o quê? Que o ministério de mudança de vida cruza pessoas comuns em lugares comuns. É uma normativa bíblica. É bíblico você exercer ministério, se você é cristão, em tempo integral, onde quer que Deus te colocou. Se Deus te deu dons e talentos para você ser um excelente comerciante, você vai ser um comerciante de Jesus. Você vai falar não para práticas erradas. Não, mas fazer meia nota? Dá. Não dá, não pode. Mas não dá para a gente fazer um rachid lá e... Não posso. Não. Mas como não? Você é bobo? Todo mundo faz? Vai deixar de ganhar? Vou deixar de ganhar. Eu não conheço uma pessoa, gente, que se posicionou em situações assim
que não foram honradas por Deus. Pode ter perdido naquele momento. Cara, mas você perdeu esse contrato? Eu conheço um empresário que ele perdeu, entre aspas, um contrato de 62 milhões de reais. Por ele não ter que... No final da... Sabe, lá no final, até estava indo tudo bem. Até que no final falou assim, agora chegou a hora da minha parte. Não, mas a gente não faz isso. Não, você não entendeu. Se você não fizer, a gente encerra aqui e não vai ter contrato. 62 milhões de reais. O que você faria? Ele falou, então tá bom. Perdeu o contrato. Dormiu a noite bem? Certeza não, né? Mas Deus honrou ele depois de um tempo de maneira sobrenatural. Então isso quer dizer o quê? Que os eventos de milagres no livro de Atos, 39 fora do ambiente religioso. Gente, Jesus quis dizer alguma coisa com isso, certo? Quis dizer assim, gente, vamos sair da religiosidade, vamos para a prática, vamos ser cristão, vamos ser sal fora do saleiro. Porque esse negócio de ser sal dentro do saleiro não salga. A gente só vai salgar se a gente estiver fora do saleiro. Fora do saleiro. E fora do saleiro, gente, às vezes Deus te colocou em lugares onde não ia entrar um padre, um pastor, um líder religioso para falar para aquelas pessoas que estavam ali. E Deus colocou você. Com o dom e talento que Deus te deu, com a empresa que Deus te deu, colocou você. A gente vê histórias, gente, de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas num ambiente empresarial. Lá dentro se posicionar e falar, sim, de orar, em evangelizar, sim. Conheço uma história de um empresário que ele era auxiliar de cozinha num restaurante onde era frequente, até hoje, não é aberto lá, ele era totalmente resistente, ele se converteu lá dentro. E ele falou, eu vou ser ainda um empresário, e vou fazer isso na minha empresa. Com 20 lojas e exerce ministério. Mas começou lá, quando ele no restaurante. Então a gente não imagina o poder da influência que nós temos, gente, trabalhando. Você acha que você trabalhando 8 horas por dia com um colega do lado vai ter mais influência ou menos influência do que você levar ele no domingo na igreja para ele ouvir o pastor 1h30? Você está 8 horas por dia sentado do lado daquela pessoa? Ah, mas eu não vejo a hora de convidar a igreja. Faça isso, não estou criticando você fazer isso. Mas é muito pouco. Se você não falar nada para ela, não se posicionar como cristão durante 8 horas por dia, de segunda a sexta, esperar que um pastor vai fazer alguma coisa numa 1h30 no domingo, faça durante a semana. Né? Então, eu já estou falando, porque eu começo a falar nesse tema, gente, é um negócio que me arde no meu coração. Porque eu fui empresário durante muito tempo e eu fui totalmente dicotômico. Até 2007, entendi que Deus me deu aquela empresa para fazer ministério e comecei a fazer. E aí aquilo começou a ser natural e se conversa. Se eu começar a fazer isso, não vou ter autoridade perante os meus funcionários. Aí que você tem autoridade, que você se mostra que você é vulnerável, que você é alguém de carne e osso, que erra também. Isso fortalece a autoridade. E Deus te dá pessoas, se você é empresário, se você é líder, trabalha numa empresa e tem gente trabalhando junto com você, às vezes você tem uma equipe de 50 pessoas que trabalham com você ali, sendo você empresário ou não. Deus te deu aquelas pessoas para você exercer influência e autoridade sobre aquelas pessoas. Você tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade com isso. Deus um dia vai cobrar. Para quem sabe o DRE, né? Demonstrativo de resultado de exercício, quem tem empresa que sabe, que é da não sei o quê, o DRE de Deus, ele é diferente do nosso. O nosso a gente vê o DRE, a bottom line e fala, uau, é isso aqui, beleza, EBITDA positivo, 2 dígitos, 15% de EBITDA, bottom line crescendo. Beleza, nenhum mal nisso. Mas você acha que de Deus, quando nós chegarmos diante dele, ele vai falar, cara,
Seu EBITDA não baixava de 10 nunca. O bottom line do teu DRE era, perfeito. Ou ele vai falar, aquela tia do café que trabalhava com você, aquela pessoa que Deus colocou do teu lado, que estava passando por um problema seríssimo e você faz de conta que não é comigo. Esse é o DRE demonstrativo de resultado do exercício de Deus, é diferente do nosso. Então eu queria dar alguns exemplos, gente, de como que funciona o dicotômico, o dualista e o empreendedor ou o trabalhador do reino. Isso serve para todo mundo, seja você empreendedor, seja você líder, seja você funcionário autônomo, funcionário ou profissional autônomo, né? Então vamos pensar aqui, dicotômico, dualista e trabalhador no reino. Eu coloquei algumas situações, eu quero que você veja onde que você se encaixa. Talvez você fale assim, puxa, nesse caso eu me encaixo no dicotômico. Em outro caso você pode se encaixar no dualista, outro até do reino. Mas veja qual que é a maioria das suas respostas aqui. Por exemplo, o dicotômico separa vida secular e vida espiritual. Segunda a sexta, vida secular. Sexta-noite, sábado, domingo, vida espiritual. Separação total. O dualista, ele é um discípulo, ele entende e ele atua no negócio e na igreja, pensando como discípulo. Deus me colocou aqui, então ele é dualista, mas eu trabalho com o pé aqui e o pé ali, o pé aqui e o pé ali. E o trabalhador do reino, ele entende o conceito de mordomia cristã. Ele entende que ele é um mordomo de Deus, atuando no reino de Deus através do trabalho. Tem um amigo meu, não sei quantos conhecem, o Adeildo Nascimento, ele é um cara fantástico, assim, e ele fala assim, nós trabalhamos numa grande empresa que chama Deus e Filhos S.A. Eu estou na parte dos filhos. Então, essa grande empresa de Deus, que é o reino de Deus, nós estamos trabalhando nessa grande empresa. Então, esse é o trabalhador do reino. Uma outra situação, o dicotômico, ele cuida da sua carreira e serve na igreja. Então, cuido da carreira, sirvo na igreja. Cuido, sirvo. Cuido, sirvo. O dualista, ele entende que ele cuida da carreira dele e entende que Deus está mentoreando ele. Deus é meu mentor, mas eu cuido da minha carreira, né? Mas Deus está me mentoreando. E o trabalhador do reino, ele atua no seu trabalho, na sua carreira, como parte da missão dada por Deus. Deus me deu essa missão. Mas ele pode chegar a um determinado momento e falar assim, não quero mais que você faça isso, faça outra. Por isso que, principalmente para nós homens, não sei quantos de vocês já passaram por isso, você chegar num determinado momento da tua vida, principalmente, vamos pensar aqui, depois dos 45, 50, 60 anos, se precisar fazer um turn point aí, você mudar aquilo que você está fazendo, gente, muita gente não se permite fazer isso, por medo. Mas o quê? Mudar? Vender a empresa? Não. Mudar de carreira? Não, você passa a carreira triste, infeliz, com medo de perder o emprego, com medo de perder o sustento, achando que quem dá o sustento é o emprego. Quem dá o sustento é a empresa. Quem nos dá o sustento é Deus. Então, você atua no seu trabalho falando assim, Deus me chamou para isso. Se um belo dia ele falar, Deus, eu passei por isso, gente. Eu tive empresa até 2018. Até que Deus falou assim, deu. Falei, mas estava com 47 anos? Deu como? Deu? Vou fazer o quê agora? Ele falou, deu. Vou te mostrar outra coisa. Mas eu tenho 2 filhas. Estou casado, tenho uma casa para sustentar. Como é que vai fazer? Vamos exercitar a fé, meu filho? Vamos? Tá bom. E fui. Com uma dor de barriga, com frio na barriga, mas fui. Por quê? Porque eu entendi que era uma missão dada por Deus que estava se encerrando naquele ano, que Ele me dá outra missão, né? E funciona, gente. O dicotômico, ele quer servir mais a Deus. Puxa, eu queria, talvez um dia eu consiga. Por isso que tem muita gente que fala assim, não, eu quero trabalhar bastante assim, fazer uma cama financeira, e aí meu sonho é ir para o ministério. Aí eu vou ser missionário, eu vou trabalhar para o reino. Só que aí geralmente você vai fazer isso com 60 anos, com 50 e poucos anos. Você pode trabalhar com ministério no reino durante a tua vida toda, né? Talvez um dia consiga. O dualista, ele serve a Deus na igreja e trabalha secularmente. Então, nessa questão de servir a Deus,
Fala, não, servir a Deus em tempo integral mesmo é na igreja. Aí eu faço o que quiserem, o que precisarem fazer. Eu cuido do carro, eu vou para o conselho, eu cuido de estacionamento, eu toco no louvor, eu faço o que tiver. Mas a gente, às vezes, na nossa carreira, a gente não tem essa flexibilidade. Como se o mesmo Deus que está te chamando e sustentando você na igreja não é o mesmo Deus que chama e sustenta só porque tem dinheiro envolvido. Tem gente que é tão fácil mudar assim, né? Eu servia em tal lugar, agora estou servindo em outro. Você faz isso na tua carreira profissional também? Não, Deus me livre, imagina, perder meu trabalho, não, meu ídolo ali, meu trabalho, minha empresa. Se Deus pedir a tua empresa, se Deus falar, deu, vende essa empresa. Não, pelo amor de Deus, morro, me mato. Ué, alguma coisa errada aí, né? O trabalhador do reino, ele entende que seus talentos e seu trabalho são ferramentas de Deus para cumprir o seu plano. Aí o seu plano é com S maiúsculo. Deus tem um plano, gente. E nós somos privilegiados em sermos cooperadores desse plano. Então, se Deus deu talentos, é para a gente devolver para Ele, cumprindo o plano dele. O dicotômico, ele vive sozinho, é pessimista, é angustiado, não delega, centralizador. Você conhece gente assim? Você vai perguntar, como é que estão as coisas? O cara pode estar com o banco lá em cima, com saldo. O cara pode ter bens, o cara pode ter... Como é que estão as coisas? A luta tá difícil. Tá ruim. Olha... Não fala assim, não, tá bênção, nossa, tá maravilhoso, porque já acha que o cara vai pedir dinheiro para ele, né? Então, assim, pessimista, angustiado. Meu Deus, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, esse governo, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Quando que o governo fez alguma diferença para a gente? Quando que o governo ajudou alguma coisa para a gente? Nunca. Eu não. Nossa, esse governo ajudou, hein? Nossa, isso aqui bombou minha empresa. Sempre a gente lutando ali, ralando, né? E não delega. Medo de delegar. Dualista, às vezes ele busca conselho, ele é otimista porque ele sabe que Deus está no negócio, que Deus vai abençoar. Como se Deus fosse assim, não, eu estou com Deus, Deus vai me abençoar, eu tenho certeza disso. A minha carreira ele vai fazer, mas continuo no controle do negócio. E o trabalhador do reino, ele busca conselhos constantemente e está atento ao chamado de Deus. Se Deus fala assim, muda a rota, ele muda a rota. Ele não se apega. Ele não se apega às coisas. Ele não se apega ao emprego. Ele não se apega à carreira. Ele não se apega à empresa. Ele não se apega. Ele valoriza, ele cuida, ele vai trabalhar com excelência, mas ele não fica apegado. Gente, eu conheço empresários que se um dia a empresa deles quebrar, eu fico com receio desse cara não se suicidar. Porque a pessoa física, assim, ó, fez uma fusão com a empresa. Você não sabe onde começa a empresa, onde começa a pessoa física dele. Parece que faz parte. Aí ele fala assim, quando tudo era mato, eu criei essa empresa. Tinha uma portinha, hoje é uma mega empresa. Assim, que bom, parabéns. Mas eu falei, se essa empresa quebrar, o cara pira. Por quê? Porque colocou a empresa numa posição, às vezes até acima de Deus. Né? Isso é comum acontecer. O dicotômico, ele vê o seu trabalho como um meio de obter seu sustento, seus sonhos, ofertar na igreja, ofertar para missões. Ele ajuda as pessoas. Ele não é... Veja, aqui a gente não está falando de alguém que não é cristão. É um cristão. Mas a visão dicotômica faz com que ele veja o negócio como um meio secular de obter sustento, dinheiro. E esse dinheiro ele pode até abençoar pessoas. O dualista, ele fala assim, Deus vai me abençoar. Ele vai abençoar o meu negócio, ele vai abençoar a minha carreira, porque eu quero ajudar mais as pessoas. Ele tem um coração, ele ajuda. Primeiro que o pessoal pedir ajuda, porque ele fala assim, Deus vai me abençoar abundantemente. Ótimo, muito bom.
E o trabalhador do reino, ele entende que a empresa ela precisa ter uma relevância, ou o trabalho dele, aqui eu coloquei empresa, mas o seu trabalho ele tem uma relevância econômica, social, ambiental, espiritual. Eu tenho que fazer diferença no meu entorno. Eu conheço um empresário, não vou falar o nome dele aqui porque está gravando, mas ele tem uma empresa na China. E ele atua ministerialmente na China. Como? Você fala assim, mas não há perseguição? Não há. Sabe por quê? Porque a empresa dele é tão relevante no entorno, é tão relevante para a cidade, ajuda, tem projeto, faz e acontece, que as autoridades falam assim, não mexe com esse cara. Porque esse cara ele nos ajuda, ele está aqui para nos ajudar. Então ele entende que ele precisa ter uma relevância econômica, social. A empresa, o trabalhador do reino, ele precisa ser excelente, fazer diferença onde ele está. Eu sempre, quando eu fazia treinamento comercial para a equipe de vendas, eu sempre falava de que uma empresa cristã, aí eu trazia sempre cadeiras. Uma cadeira de pinos, daquela bem sem vergonha mesmo, sabe? Aquela que você senta, começa a dançar. E uma cadeira bonita, estofada, talhada. E colocava aquelas duas cadeiras e contava a seguinte história. Jesus era filho de José, José era carpinteiro. Durante 30 anos, provavelmente, a Bíblia não fala muito disso, né? Mas provavelmente Jesus, eu acho que sabia mexer com marcenaria, né? Ele convivia com José. Conviveu muito tempo. Se ele convivia com José, ele sabia fazer uma cadeira. Aí você coloca duas cadeiras, uma meia boca e outra excelente. Qual é a cadeira que Jesus faria? Pense na imagem, gente. Qual que você acha? Deixa eu fazer uma cadeira rápida. Bate o martelo aqui, pega uma madeira cheia de nó, coloca ali. Ou Jesus caprichoso, meticuloso. É Deus. Resposta, não importa se a pessoa é cristã, não conhecendo Jesus. Então por que nós, como seguidores de Jesus, como cristãos, vamos fazer cadeira meia boca? Jesus, vamos fazer cadeira. Se eu faço cadeira, se eu sou médico, eu vou ser o melhor médico. Por quê? Porque eu sou seguidor de Jesus. Se Jesus fosse médico, ele seria o melhor médico. Se eu sou catador de lixo, ser o melhor catador de lixo. Se eu sou garçom, se eu sou advogado, se eu sou empresário, eu vou buscar ser o nosso Deus de excelência. Porque se eu trabalho para Ele, logo eu tenho que pensar com a cabeça dele. Se eu sou mordomo de Deus, eu tenho que pensar como o dono da casa pensa. Se o dono da casa pensa que ele quer algo excelente na casa dele, eu como mordomo vou pensar de forma medíocre? Não, eu vou pensar com a cabeça dele. Por isso que você ser um trabalhador para o reino, você vai pensar com a cabeça do chefe, do dono. O dicotômico, ele não divide nada com o seu cônjuge, pois o seu cônjuge não entende nada do seu trabalho. E a gente está entre homens aqui, né, gente? A gente sabe como nós somos, né? Se você tem uma esposa que não sabe nada do seu trabalho, não conhece tecnicamente, qual que é a tendência de você falar? Você não entende. Deixa eu fazer os meus negócios. Você não entende. Aí ela chega, a mulher tem aquele radarzinho dela, né? Bem aguçado, que nós não temos. Isso Deus deu para ela. Ela chega perto de você e fala assim, não estou sentindo paz em você fazer esse negócio. Porque a mulher, você não sabe nada. Você não sabe nada, eu sei. Eu trabalho 30 anos com isso. Nossa, isso aí não tem erro. É tranquilo. Vai para você ver. O que acontece? Não vou pedir para levantar a mão, mas você já tomou na cabeça já, quando você não viu tua esposa para fazer um negócio. Não tomou? Eu já. Então, assim, porque às vezes eu sou dicotômico, não vou dividir nada. Eu vou fazer os negócios aqui, ela não entende nada. O dualista, ele até compartilha. Só que geralmente ele compartilha as coisas ruins, assim, para falar para a esposa, ora, porque o negócio pegou aqui, hein? Ora. Aí deixa a mulher tensa, né? Ora, porque as coisas não vão nada bem. O trabalhador do reino entende que seu cônjuge é coparticipante da missão.
Não importa se não sabe nada do negócio, porque não se trata do negócio, gente. O teu cônjuge, ele ou ela é coparticipante, participa junto na missão. Então, tem que compartilhar, o que você acha? Está indo bem, está indo mal, não importa. Coparticipante. Então, ó, o dualista, ou aliás, o trabalhador do reino com relação ao dicotômico, né? Mais algumas aqui, gente, só para... O dicotômico, fé e trabalho secular não se misturam. Ponto. Ele é bem claro nisso, não se falar de Deus de jeito nenhum. O dualista, ele integra a fé no seu trabalho. Eu integro a minha fé. Eu até falo de Deus às vezes, quando está num ambiente seguro, eu falo. Então, eu integro a minha fé no meu trabalho. O empreendedor do reino, ou o trabalhador do reino, ele integra o seu trabalho na sua fé. Pode parecer igual, né? Não é, gente. A minha fé, a vida com Deus, ela é maior do que o meu trabalho. Meu trabalho, ele faz parte. Eu ponho o meu trabalho como a minha fé, como eu ponho a igreja, como eu ponho a minha família, como eu ponho meus amigos. Eu ponho tudo íntegro dentro da minha fé. Eu não integro a fé quando dá. Entendendo? Quando dá. Porque, cá entre nós, gente, falar de Deus aqui é fácil. Se eu estivesse numa palestra, dando palestra para empreendedores, ou para homens que não são cristãos, ou para... não sei. Seria tão fácil? Falar de Deus na igreja é fácil, é cômodo, você está num ambiente seguro. Agora, falar de Deus, será que eu vou expor esse ridículo? Será que não vão pensar alguma coisa de mim? Será que aquela pessoa que eu quero impressionar, realmente ela vai impressionar e começar a falar de Deus? A gente fica com medo da nossa reputação. Então, agora, o trabalhador do reino não. Não importa, o trabalho está dentro da minha fé ela é mais importante. Dicotômico, estou sozinho, preciso de férias. Já ouviram falar da solidão do líder, né? Estou sozinho, ninguém me ajuda. Esses funcionários aqui não servem para nada, só servem para me dar problema. E eu não sei o que eu vou fazer, e ninguém me ajuda. Eu estou sozinho, eu não consigo dividir com ninguém. Dei um cartão de crédito para minha esposa sem limite, agora não tenho cara de deixa as coisas estourarem, eu estou vivendo de empréstimo. O que eu faço? O dualista fala assim, eu estou sozinho, mas Deus vai me ajudar. Eu não estou tão sozinho, Deus vai me ajudar. Estou sozinho, mas Deus me ajuda. Deus está aqui, Deus não vai faltar, não vai deixar faltar. E o empreendedor do reino, ou o trabalhador do reino, estou no reino de Deus. Não estou sozinho. Tem algo muito maior, que são os meus colegas cristãos, que eu posso compartilhar das minhas dores, das minhas lutas. Né? Essa é a grande diferença. O dicotômico, ele pensa, eu sou dono da minha carreira, batalhei muito para construí-la. Você não sabe da minha história. Vim de uma família pobre. Gente, tem muita gente de origem humilde que é muito orgulhoso. E às vezes tem muita gente de origem mais abastada que não é tão orgulhoso. E às vezes o orgulho é justamente isso. Se orgulha de ter vindo de uma família humilde e ter feito o que ele fez, e vencido na vida, e ter tido sucesso. Tem seu mérito? Pode ter seu mérito. Mas a palavra diz o quê? Sem mim, Deus fala assim, sem mim nada vocês podem fazer. Se Deus deu condição, Deus deu dons, deu talentos, é a Deus que a gente deve o sucesso. Dualista pensa assim, Deus é meu sócio, ele está aqui. E o empreendedor do reino, ou o dono, ou o trabalhador do reino, fala assim, Deus é dono de tudo, inclusive da minha carreira, inclusive do meu negócio. Eu não tenho 1% das cotas da empresa, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Eu não sou dono da empresa, Deus é dono de tudo. Então eu não sou sócio, Deus não é sócio, eu trabalho para Ele. Onde Ele me mandar, eu vou. O que Ele me mandar fazer, eu faço. Eu não vou contra princípios de Deus, quebrar princípios imutáveis e eternos para proveito econômico, de forma alguma. Por quê? Porque Ele é dono. Ele manda eu fazer diferente. Estou acabando, gente. O meio empresarial, aí o dicotômico pensa, meio empresarial é a selva, os fins justificam os meios. Não importa. Dando certo, eu pego o dinheiro.
Sabe aquela coisa? Vou dar dízimo do dinheiro que eu roubei. Vocês já viram isso, né? Tem até político, né? Orando. Já viram aquela lá, né? Orando. Nós vamos orar pelo dinheiro, Gente, né? Sem comentários, né? O dicotômico pensa assim. Não importa, né? Deu lucro? Ah, mas você só negou. Ah, mas também com esse governo? Ah, mas eu vou dar dinheiro para o governo? Não, né? Para, né? Tá, mas é crime. Ah, mas... não é assim também, né? A gente, né? Dualista. Não dá para ser 100% correto nesse governo e nesse mercado. Ninguém é perfeito. O dualista, ele tem o pezinho ali. Ó, eu vou ser correto 90%. Meu mercado não tem jeito. Uma vez eu conversei com um empresário que ele falou assim, não, se eu fizer tudo certo no meu negócio, eu quebro. Eu falei, cara, você tem que ver então a viabilidade do seu negócio, tem que ver se o seu negócio ele é eficiente, porque às vezes o seu negócio não está eficiente. Se você tem que fazer a coisa errada para dar lucro, não está dando lucro, você está tirando dinheiro de outro lugar. E está cheio de empresa que faz tudo certinho e que dá lucro, que é rentável, né? E o empreendedor do reino, ele fala o quê? Princípios e valores eternos não são negociados. Ponto. Não vou negociar. É maior do que qualquer negociação. O dicotômico tem foco no dinheiro, o dualista tem foco no trabalho e o empreendedor ou o trabalhador no reino tem foco nos frutos que esse trabalho dá. O dicotômico tem foco no seu potencial, no meu potencial, e o dualista ele tem foco no potencial dado por Deus, e o empreendedor do reino ou o trabalhador do reino, ele tem foco no propósito dado por Deus. Pode parecer igual, gente, mas não. O dicotômico ele pensa muito no potencial. Quanto mais potencial, melhor. Agora, se a gente entender uma diferença entre potencial e propósito, a gente vai entender uma diferença. Eu queria passar um vídeo que mostra isso, gente. É uma palavra bem interessante, rapidinho aqui, que mostra a diferença de potencial e propósito. Muitas vezes nós buscamos dar todo o nosso potencial e esquecemos do propósito que Deus quer. E carregamos fardos que a gente não é para carregar. Something that most pastors and leaders because we're trying to compare how good our thing is to their thing. But at the end of the day, there are many people who are in this room under burdens and weights and pace that you didn't even know that was going to rob you of the greatest things in your life. And I don't know what the greatest things are in your life, but I know me being a young go-getter, I'm one of those dudes, if there's a crack in the door, I'm going to rip the door down, we're going to do this thing for Jesus. I have a motor that can keep going. I can do all things through Christ who strengthens me and all of those different things. And I almost lost the best thing, chasing after good things. And this may not be your situation exactly, but I think in every leader, there's a part of us that wants to make God's plan for our life come to pass in a timing that maybe he's not on. And what that does is that makes us start striving. Everybody say striving. Yeah, that word means using all of our effort and energy to do something. And what God told me 2 years ago is he said, Michael, I don't want you to strive for anything. I want you to stride, S-T-R-I-D-E. Write that word down. It's probably a word that you don't use often, but stride means to walk in long, decisive steps in an intentional or a specific direction. We came to the conclusion that changed my life forever. As we searched the scriptures, we found that Jesus did and fulfilled every messianic prophecy ever spoken about him. From 1450 BC to 430 BC, every single one was fulfilled, and he did it in 3 years, and you never hear about him running to his next appointment. Think about it. Like Jesus walked at a pace that he was able to do everything he was called to do, but never, ever everything he could do. You know, this word potential is one of those real kind of funny words because Jesus never reached his potential. He finished his purpose. When he climbed up on the cross and said those 3 amazing words, "It is finished," everybody was looking around like, what's finished? Rome's still in power? All the disciples are scattered? What's finished? It wasn't his potential. He could
Caesar. He could have been anything he wanted to be, but his purpose was finished. And because so many of us are striving for things, we end up reaching a lot of our potential, but never fulfilling purpose. Because we've gotten out of the pace of grace. Find the pace of grace. What I want to come and tell you today is that I believe for every leader in this room, the pace has changed. What decision have you made that was outside of the pace that God set for you? And if you do it outside of him, you have to sustain it outside of him. And that's where burnout comes. And I know you want to open 10 campuses in the next 10 months because that's what you told everybody. But would you rather do it on your strength? Or would you rather do it with the backing of Almighty God? I came all the way from Tulsa, Oklahoma on assignment with a burden in my heart and a passion and a fire to encourage somebody that was feeling like God may have forgotten about you. No. It's time to reevaluate the pace. I know you've been running like this for a decade, 2 decades, 3 decades. I know you've been running like this since the beginning of the year, trying to do something great for God, but you cannot help God do what he's already planned to do in your life. All you can do is obey him. É interessante isso, né, gente? Porque se a gente for pensar realmente nisso, Jesus, ele não alcançou o potencial dele. Ele não... Enquanto ele esteve aqui, ele podia ter resolvido tudo assim, ó. Ele não precisava ir para a cruz. Precisava? Lógico, precisava, né? Mas ele podia ter resolvido o problema do Império Romano. Mas ele cumpriu o propósito que Deus Pai deu para ele. E nós, como seguidores de Cristo, também. E às vezes a gente está buscando ter sucesso, buscando correr num ritmo frenético, carregar fardos que Deus não pediu para a gente carregar. Mas a gente carrega porque a gente quer mostrar o nosso potencial. E a gente esquece que Deus fala assim, eu estou te dando um propósito. E aí a gente vai para a palavra e vê que ele diz, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus não falou que não tem um fardo a ser carregado. Não tem um jugo, tem, mas é leve. E a carreira que nos é proposta, muitas vezes, o que acontece? Nos é proposta, corremos uma corrida carregando peso. Eu já falei isso aqui. E não é um bom negócio carregar peso numa corrida, né? E às vezes, fala assim, filho, para de ficar correndo para todo lado, atirando para todo lado, me escuta, eu vou te direcionar para você ser assertivo e cumprir o propósito que eu tenho para você. E tudo bem, e vamos lá. Você não precisa necessariamente atingir o máximo do teu potencial. E a palavra diz, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa. Nosso trabalho não está aí? Ou não? Qualquer. Eu vou fazer meu trabalho, vou trabalhar para a glória de Deus. E essa frase eu gosto muito, que fracassar é você ter sucesso nas coisas que Deus não te chamou para fazer. Uma forma de fracasso é essa. Às vezes, nossa, conquistei. Às vezes aquilo vira um pó. Fala assim, nossa, parecia tão... Deus fala assim, mas não te chamei para fazer isso. Você já viu isso acontecer na Bíblia? Deus chama para Jonas e fala, vai pregar para os ninivitas. O que Jonas faz? Vou pregar, mas não para os ninivitas. Eu vou para o outro lado. Deus fala, não, você não está entendendo. É para os ninivitas. Não, ninivita é meio, pessoal meio complicadinho lá, né, Deus? Eu vou continuar. E a gente faz assim com Deus. Ah, Deus, não, aí não, né, Deus? Não, aí o Senhor está pedindo. Vou fazer o que você está pedindo pela metade. Nem vou... Aí a gente busca coisas boas e às vezes tem fracasso nas coisas boas. Fazendo coisas boas, a gente fracassa porque a gente está fazendo fora do propósito de Deus. E a pergunta é, você quer que Deus faça parte do seu trabalho ou você quer fazer parte do trabalho de Deus? Que Deus chamou cada um dos seus para fazer parte. Para sermos cooperadores, amigos de Deus.
Deus nos tira da escravidão do pecado para sermos filhos e amigos de Deus e cooperadores da sua obra. Que gente. Eu prefiro a empresa de Deus. Se tem uma empresa que não quebra, é a empresa de Deus. Eu prefiro trabalhar. Ou você quer que Deus... Não, Deus, vem aqui para o meu trabalho e dá um jeitinho aqui, né? Faz a coisa que você quer se dispor nas mãos de Deus a trabalhar para o reino, na Deus e Filhos S.A. E a última frase, porque a vida é curta demais para fazer tudo o que queremos, mas é longo bastante para fazer tudo que Deus quer que façamos. Deus sabe os nossos dias. E Ele encaixa naquilo que Ele quer que eu e você faça, dá certinho nos dias. Eu vou indicar um livro para vocês, eu já falei desse livro talvez aqui, só para a gente finalizar, vamos terminar às 8. A Última Flecha. Não sei quantos conhecem esse livro, que fala justamente desse. Nós começamos a nossa vida com uma aljava de flecha. Uma aljava de flecha. E muitos param a sua vida, terminam a sua vida, com a aljava cheia de flechas. Ah, mas ele fez outra coisa, mas as flechas que Deus deu, ele não usou. Então a última flecha é isso, é você poder dar o seu suspiro, Deus encontrar, te chamar para a presença dele e você está com a última flecha da sua aljava na mão. É um desejo que eu tenho. Que ele não encontra, olha para a minha aljava e vê todas. Muito bom. Bom e é o que vale a pena. Ele morreu no DRE ali. Amém, gente? Então, vamos orar. Deus amado, Senhor, às vezes é difícil entendermos, Senhor, porque às vezes fomos ensinados de maneiras diferentes, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor para um propósito, Deus, e o nosso trabalho, o nosso dia a dia, empresa, profissão, carreira, emprego, Deus, não importa, Deus. Se o Senhor colocou cada um de nós onde nós estamos hoje, é porque tem um propósito. Então, nos ajuda, Pai, a descobrirmos, a trabalharmos nesse propósito. Deus, nos dê coragem quando estamos carregando um fardo, carregando pesos, às vezes por medo de não mudar. Às vezes temos medo, Senhor, de perdermos o sustento. Mas, Deus, nos lembre, Pai, que o nosso sustento não vem de empresa, de pessoas, de negócios. O nosso sustento vem do Senhor. E se for vontade de mudarmos, Senhor, que o Senhor dê a coragem necessária, a visão necessária para podermos, Deus, cumprirmos o propósito, Deus. Nos abençoe nessa semana, nos dê uma semana abençoada e maravilhosa na Tua presença, Senhor. E nos ajuda, Pai, a cumprirmos o chamado que o Senhor nos deu a cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém.